Mas, então, como eu sempre me movimentei muito, até Fábio foi mais atrás ainda, eu sabia que eu precisava trabalhar com movimento. E na nossa época, Fábio, eu acho que tem, né, uma idade relativamente próxima a minha aqui. Conta a minha, não. Tá, então não contamos o de ninguém. E, cara, na minha época, assim, ser professor de educação física pode até soar mal o que eu vou dizer agora, mas, assim, era meio coisa de vagabundo. A galera ficava com isso de, não, enfim, só faz educação... Mais fácil de passar, né? É mais fácil de passar e tal, não sei o quê. Só que era o que eu amava fazer, era o que eu achava incrível e tal. E aí eu estudei no Santo Inácio, né? Um ótimo colégio. Então, enfim, tive uma boa base. Isso foi muito importante também para diversos aspectos. Tenho, né, meus amigos de escola estão todos super bem. Isso também, obviamente, é algo muito legal. Né? Morava na Zona Sul, enfim. Tenho uma estrutura que foi muito positiva. Escolhi educação física por amor. Acredito muito nisso e talvez por isso que eu, né, me esforço tanto para estar sempre melhorando, crescendo, evoluindo, me desenvolvendo. E, cara, entrei na UFRJ, fiz educação física na UFRJ. Ah, fez lá também? Você fez de dia ou de noite? Fiz de noite, fiz bacharel. Como é que eu não te encontrei lá? Pô, você é bem mais novo do que eu, então, provavelmente. Eu fiz de 2002 a 2006. 2002 eu tava saindo da faculdade. Então era meu veterano. Entreguei. Agora já entregou. E fiz de 2002 a 2006 a faculdade lá na UFRJ e tal, assim, né? Gostei muito, tudo, e já comecei a estagiar muito novo. No segundo período eu comecei a estagiar de graça, né? Porque, aonde foi isso? Numa academia em Botafogo. Como é que era o nome da academia, gente? E até interessante, assim, né? Eu comecei a estagiar lá nessa academia com musculação, mas comecei estagiando também com natação infantil. E, incrivelmente, eu não trabalho com natação infantil, fiquei nisso, sei lá, 6 meses, 1 ano, mas muito do que eu aprendi na natação infantil foi importante para mim, assim, em alguma situação. E tenho muito a agradecer a Roberta, que foi quem me orientou muito na piscina naquela época, assim, né? Foi muito legal aprender com ela. Sobre várias coisas que hoje talvez eu nem use, mas sobre comportamento, né? Comportamento com criança, cuidado que você tem que ter, por exemplo, com quem está olhando, os pais estão olhando. Então, toma cuidado com as suas mãos. Tinha umas coisas assim muito loucas que eu levo para minha vida hoje. Por exemplo, eu trabalho com muitas mulheres, eu sou homem, então tem que tomar esse cuidado, né? Onde você está tocando, cuidado. Eu não tenho, né, assim, enfim, dou aula para um monte de mulher, mas não tenho a mania de ficar dando 2 beijinhos. Opa, e aí, tudo bem, vamos lá, tal, uma coisa mais séria. Tenho essa preocupação e eu acho que veio lá de trás. Tem uma pergunta que eu não quero deixar escapar aqui, por isso que eu vou te interromper. Manda. Você estudou na FRJ que nem eu, né? Você foi fazer um estágio. Alguém nesse estágio, tirando a Roberta, porque você falou da Roberta, né? No meu caso foi o André Leta. Eu também trabalhei de graça, tá? Na Academia Leblon por muito tempo. Eu sei que você conhece o André Leta e é um grande professor até hoje. Referência. Eu me lembro entrando no estágio, cara, estando completamente despreparado para fazer o que eu tinha que fazer ali. Né? Se não fosse o André Leta e toda a estrutura que ele montou, e que talvez seja muito parecido com o que você tenha montado hoje, só que o dele era numa academia muito maior e tudo mais, coisa que se perdeu na educação física, eu acho, e a gente vai chegar nesse ponto. Eu não acho que a UFRJ tenha me preparado para o mercado. Eu não sei se hoje em dia eles fazem isso. E eu queria te perguntar, as pessoas que chegam para você, né? A gente vai e volta. Como é que elas chegam? Eu concordo com você, assim, que o currículo das faculdades hoje, né, ele não consegue contemplar o que acontece em campo, propriamente dito, especialmente dentro do ambiente de academia, né? Mas eu acho que isso acontece em quase todas as áreas, não sei dizer, assim, né? Enfim, eu tenho mais experiência na minha. A faculdade, na minha concepção, qualquer uma delas, ela serve para te dar alguns conceitos. E os bons profissionais, eles vão atrás do que eles precisam para realmente se diferenciarem naquilo. Porque o campo da educação física é muito grande. Então, eu, por exemplo, sou focado na área de treinamento neuromuscular, né? Então, eu uso o treino de força para atingir os objetivos, necessidades e preferências dos meus clientes. Mas existem várias outras coisas. Existe corrida, existe, enfim, preparação de atletas. Eu trabalho muito com mulheres que querem ser saudáveis e, de alguma maneira, mudar a sua composição corporal. Mas nem todo mundo que, né, treina força quer isso. Muitas pessoas querem fisiculturismo, querem isso, querem aquilo. Então, assim, o campo é muito grande. Então, mas você não acha que a gente tem que saber pelo menos o mínimo de tudo? Ou ser exposto a muitas coisas durante a faculdade para que a gente possa tomar esse caminho? Por exemplo, o cara te procura para fazer um estágio com você, crescer com você e participar do Lone Trainers e colocar a camisa com muito orgulho e falar, aprendi tudo aqui. E eu conheço professores que não estão mais lá, mas que falam com você com muita alegria e muito amor pelo que você fez por eles. E isso é muito bacana. Isso é dar de volta para a educação física, mesmo que seja com o trabalho dessas pessoas junto com você. Mas eu me lembro que eu tinha muito recreação. Eu tinha natação, era eu nadar. Eu tinha futebol, eu tinha tênis, eu tinha capoeira. Eu tinha muito pouco fisiologia, eu tinha muito pouco sistemas energéticos, eu tinha muito pouco diferença. Na nossa época, era essa besteira de 3 séries é melhor do que 2 séries, melhor do que 4 séries, melhor do que 5 séries. Isso tudo, obviamente, você pode evoluir
e descobri por você, mas a faculdade eu não consigo nem pincelar 1/5 de tudo que eu consegui ver depois que eu saí de lá. Eu não sei se todas as faculdades são assim, tá? O ponto que você levantou é muito, muito legal, porque pode ser que nas outras faculdades isso aconteça também. A gente não tá lá para saber. Mas na nossa, cara, quando eu vejo um estagiário chegar lá na academia e vejo as pessoas, até nessa parte de comportamento, até como conseguir um aluno, até como, né, se vestir, até como falar com as pessoas, eu acho que tudo isso a gente pode aprender dentro da faculdade. Eu acho que isso eu não vejo acontecendo pelo que eu vejo das pessoas chegando. Eu não estou mais lá dentro para poder saber. Como você recebe pessoas, você talvez tenha mais conhecimento do que está acontecendo do que eu, né? Desculpa te interromper aí. Não, assim, eu concordo que pode ser que haja necessidade de haver uma mudança no currículo, assim, né? Eu não sou um especialista nisso. Tem algumas coisas que eu acho que seriam fundamentais para qualquer pessoa que trabalha com o movimento e que realmente sinto falta. Eu ia falar 90%, mas 100% das pessoas que chegam lá no estúdio para trabalhar com a gente não estão preparadas ainda, né? Mesmo alguns profissionais, às vezes, que já estão em campo há 1, 2 anos, também ainda não estão preparados, eles precisam ser preparados, especialmente para o que a gente atende. A gente atende um público extremamente exigente, um público de alto padrão, que quer um serviço de alto padrão, e a gente realmente não aprende isso na faculdade, a gente, né, precisa correr por fora. Pensando no currículo da faculdade, tem algumas coisas que eu acho que valeria a pena pensar, né? Por que não tem? Eu, especialmente no âmbito da ciência, vamos por esse lado, que eu acho que ele vai ser interessante, né? Eu nunca aprendi o real significado de prática baseada em evidência na faculdade. Isso para mim é muito louco, porque esse é um ponto que eu acho que a faculdade poderia suprir melhor. O que eu aprendia na faculdade? Média, desvio padrão e sei lá mais o quê. Mas não o que é realmente prática baseada em evidência, né? Esse é um ponto bem importante para mim. As pessoas acham que prática baseada em evidência é você pegar um estudo e seguir exatamente o que esse estudo fez, mas não é. Os verdadeiros praticantes, né, de evidência baseada, eles usam a ciência como ponto de partida, mas eles também consideram a experiência em campo, né, e as necessidades, as habilidades, o contexto do cliente para otimizar resultados. Então, prática baseada em evidência, no sentido real da palavra, é você ter sim a ciência como ponto de partida, considerar a sua experiência em campo, aquilo que você faz, a sua expertise e as necessidades, habilidades, né, o contexto como um todo do cliente. Isso é prática baseada em evidência. Eu não aprendi isso na faculdade. Eu não aprendi a olhar um estudo e pensar assim, cara, beleza, ótimo, esse é um estudo agudo que teve um desfecho substituto. Cara, eu olhava coisas assim que, enfim, que são coisas que mudaram a minha cabeça. Esse é um primeiro ponto, assim, né? O real significado de prática baseada em evidência. Segundo ponto, cara, a gente lida com pessoas. Eu não me lembro de ter tido matérias que falassem de pessoas, né? De alguma maneira mais direta. Então, são duas coisas que eu sinto falta. O resto, eu acho que o mercado, de alguma maneira, né, vai ter que ajudar, absorve porque e você são vai. muitas coisas. Essa coisa de prática e evidência, eu vou te contar uma história engraçada que aconteceu comigo. Eu já contei essa história aqui, quem já ouviu em outros episódios vai escutar de novo, mas eu gosto de viajar e ver o que os grandes treinadores fazem. E eu, por caminhos da vida, eu morei fora há muito tempo e falo outra língua e tenho facilidade de estar nesses lugares com essas pessoas. E fui fazer um curso, desse curso eu perguntei se eu poderia voltar no verão, o cara falou que sim, então um pouquinho antes da pandemia eu passei 14 semanas em Connecticut. E lá, quando eu cheguei, esse cara era o aluno 01 do Poliquin, tá? E assim, ele estava, na época, 18 anos, treinando jogadores de hóquei. Assim, focado nesses jogadores profissionais, desde o draftado até o profissional. E a primeira coisa que aconteceu quando eu cheguei lá, eu fui falar com ele, ele falou para mim assim, e aí ele citou muita gente que eu já tinha estudado e eu achava que eu tinha que seguir aquilo. Né? Fleck, Kramer, Bomba, todo mundo. Ele falou, esquece isso. Isso não funciona na prática aqui pra gente. Tá? E eu vou te mostrar o porquê. E nessas 14 semanas ele me provou o porquê. E eu realmente me surpreendi com como 18, 20 anos fazendo a mesma coisa, o cara conseguiu achar uma fórmula que é dele e realmente ter resultado com seus alunos, cara. Você via as pessoas mudando 12 a 14 semanas. Eu realmente vi as pessoas mudando. Mas eu te cortei para poder falar essa coisa de prática e evidência. Aí que tá. A gente sempre acha que o gringo, por não ir à faculdade, ele não estuda tanto quanto a gente, porque a gente vai à faculdade. Mas quando você chega lá, o nível de conhecimento dessas pessoas é tão alto que até eu me surpreendi. Eu falava, da onde você tirou tudo isso? E o cara, não, eu fiz esse curso, eu fiz esse curso, eu fiz esse curso, eu fiz esse curso. Então, te interrompi só para contar essa história, porque eu não acho, não é exatamente o que você está falando, mas era uma prática muito pesada e ele tinha resultado. Isso ficou evidente para mim lá, o resultado, e não tinha essa ciência toda por trás como a gente tem por aqui. Boa. Cara, você tocou num ponto bem legal, né?
como eu falei, prática baseada em evidência tem esses 3 pilares e certamente, né, dentro do contexto dele, a vivência toda dele fez com que ele tivesse um conceito que fazia muito sentido ali. Assim como, por exemplo, eu atendo muitas mulheres, né, de meia idade, num determinado momento elas, têm filhos, então assim, eu entendo bem das dificuldades, das necessidades desse público, né, o impacto que muitas vezes o ciclo menstrual pode ter no treinamento e tudo mais, de algumas delas, não todas, enfim, a gente fala muito sobre isso, mas fato é que quando eu quero aprender alguma coisa com alguém, o que eu procuro? Aonde beleza? você vai? Onde você aprende? Isso é importante saber. Assim, eu adoro estudar, estudo muito, leio, faço, né, assim e tal. Mas assim, se eu tiver que aprender alguma coisa com alguém, eu vou citar vários exemplos. Não, vou direto. Se eu quiser aprender alguma coisa com alguém, eu quero que seja uma pessoa que, em primeiro lugar, tenha conhecimento e ela consiga mostrar esse conhecimento na maneira como ela fala e tal. Então é muito comum que boa parte das pessoas que eu aprenda hoje sejam pessoas que sejam PhD, doutores e tal. Só que não só isso. Sejam pessoas que estão em campo fazendo aquilo que eu quero aprender. Então, eu não quero só uma pessoa que tem conhecimento, mas eu quero alguém que está em campo, está atuando, está fazendo aquilo que eu quero aprender real. Em terceiro lugar, essa pessoa tem que apresentar resultados que eu possa ver. Eu não quero que ela me fale que ela é boa. Cara, eu quero olhar esses resultados. Esses resultados estão ali, estão presentes para qualquer pessoa ver. Então, essa é a minha dica para você. Cara, se você quiser aprender alguma coisa com alguém, seja o que for, seja sobre treinamento, seja sobre marketing, seja sobre venda, seja sobre negócios, cara, olha quem tem conhecimento, quem está em campo atuando em cima disso e tem resultado com aquilo que ela faz. Esses são 3 pontos importantes para mim e aí sim eu vou querer aprender com essa pessoa. Mas, voltando, né? Você está falando de ninguém menos, ninguém mais do que o Poliquin, né? Enfim, uma grande referência e tal. Certamente tem muito estudo, tem muita coisa, mas tem muita prática, né? Então, a prática baseada em evidência é isso. É você, sim, considerar a ciência, ela é o ponto de partida, mas individualizar e realizar o teu programa pensando no teu contexto, né? Naquilo que você tem de experiência e no cliente. No caso dele, eram atletas de hóquei. E, enfim, olha como é que isso faz total sentido. O Poliquin trabalhou com muita gente, mas ele... Nesse momento, né? O Ben Prentice é o nome dele.